Shalom, queridos, muito boa noite, como estão vocês? Shalom, shalom. Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a paz do Senhor. Que nesse momento o Senhor nos encha da sua graça, do seu amor. Shalom, queridos. Luciene, que o Senhor te visite com cura. Amém. Glória a Deus. Como estão todos por aí? Para aqui um dia bem movimentado, para variar. E amanhã, novidade, é que nós vamos ter nosso culto online, vai ser às 19h30. Não estou mais recebendo notificação da live, tá vendo? Infelizmente, às vezes acontece, né? Então, me ajudem aí enviando essa live para as pessoas, porque nem sempre o algoritmo ajuda. E aí vai ser poderoso amanhã às 19h30, eu espero você, amém? Quando eu venho aqui, quando Deus mandar, quando Deus permitir, eu vou sim. Saudade de vocês, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje já queremos iniciar com a oração, pedindo a presença mais uma vez de nosso amado e amigo Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, do Teu poder, da manifestação da Tua glória, bendito seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, vai visitando agora, Senhor, a minha vida, a minha casa, meu filho. Guarda, Senhor, a minha casa, blinda a internet, blinda os fios, blinda os aparelhos. Todo ataque e contra-ataque seja neutralizado agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visite agora vocês, cada um na sua casa, em nome de Jesus. Recebam uma porção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Uma porção recalcada, sacudida do melhor de Deus para a vida de vocês. Que haja proteção, que haja anjos na tua direita e na tua esquerda, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor cubra a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Estou abrindo aqui o texto já para a gente ler a palavra, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vão entrando. Glória a Deus. Glória a Deus. É o texto de Mateus 11:11. Jesus fala de João Batista. Amém? Sejam todos bem-vindos. João Batista, Jesus fala sobre ele, não sei, o Senhor me ministrou sobre isso desde ontem, para pregar sobre João Batista. Pai do Senhor Jesus, obrigada, minha linda, Deus te abençoe. E aí, o Senhor ministrava no meu coração que a visão do céu é diferente da visão da terra. Como assim? A nossa maneira de enxergar as coisas é diferente da do Senhor. Boa noite, querida. E aí, o que acontece? Os conceitos do mundo são muito diferentes dos conceitos de Deus. Hoje em dia, a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, né? Quem chega na frente bebe água limpa. E a Bíblia diz assim, os últimos serão os primeiros. Olha a ótica do homem e a ótica de Deus. Os humilhados serão exaltados, mas todo mundo quer honra e quer destaque. E
Às vezes as pessoas começam a viver por títulos, por fama, por dinheiro, por tantas coisas. E Deus está dizendo essa noite, não é como o homem vê, mas como eu vejo. E o Senhor, Ele quer nos ensinar isso. A gente precisa internalizar quais são os conceitos e as métricas do Senhor e não as nossas. Shalom, shalom. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, diz a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura. Deus falando do irmão de Davi, que Samuel julgava pela estatura, pela aparência, que esse deveria ser o rei de Israel. Mas o Senhor disse assim, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Quantas vezes, infelizmente, até mesmo nós crentes, que dizemos servir a Deus, nós estamos fazendo julgamentos e escolhas pela aparência. Mais uma vez, Deus manda pregar as minhas métricas, a forma que eu meço as coisas, a forma que eu vejo as coisas, é diferente de como o homem vê. Então, 1 Samuel 16, 7 diz: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, a nossa métrica e julgamentos é diferente de Deus. Então, quando você estiver no seu dia a dia, em vez de você achar que você sempre tem que estar no primeiro lugar, ou sempre tem que ser a atenção de tudo, o Senhor está dizendo: os humilhados serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Por quê? Não é como um homem vê. O Senhor não olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E LD, por que sobre João Batista? Mateus 11:11 diz assim: é verdade vos digo, Jesus dizendo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Ninguém, presta atenção. Olha o que Jesus está dizendo. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João. Deus honrou João. Isso é ninguém nascido de mulher maior do que ele. No entanto, portanto, entretanto, todavia, João teve um ministério curto. O ministério de João basicamente foi anunciar a vinda de Jesus. Depois João morre, uma morte terrível, ele foi decapitado. João não escreve nenhuma carta da Bíblia, nem um livro da Bíblia. João não teve aparentemente nenhum benefício por ser parente carnal de Jesus, né? Carnal entre aspas. Mas João Batista não foi exaltado em nada, não teve honra nenhuma na terra. Nenhuma honra. Foi tão sério o ministério de João Batista que até ele chegou uma hora que não entendeu, porque ele era carne e ele também achava que tinha que ser tratado de forma diferente. E quando ele estava preso, e ele achava que ele tinha que ter um tratamento diferenciado, ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus: João Batista manda te perguntar, mestre, tu és realmente o Filho de Deus? Por quê? Porque João estava preso e Jesus não fez nada. Talvez na sua vida você não tenha a honra que você estava esperando da parte do Senhor. Talvez na sua vida você não tenha um ministério destacado. Talvez na sua vida você passe, e para muitas pessoas você não vai significar muita coisa. Porque inclusive nos dias de João, as pessoas, para João, ele não era muita coisa, para a maioria das pessoas. Era alguém que falava ao deserto e eles achavam que era Elias, mas também pouco caso fizeram de João. E João morreu. Então não é como o homem vê, mas é como Deus vê. E Jesus afirmou
que entre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João. Deus está te chamando nessa noite para te dizer: a honra nem sempre vai vir do jeito que você espera. A honra nem sempre vai vir da forma como você espera. E talvez você nem seja honrado nem reconhecido. Talvez você nem seja nem honrado nem reconhecido aqui na terra, mas no céu tem honra, tem galardão. Então tudo que você fizer, não faça por si ou para si, mas faça para a glória dele. E outra coisa, não criem expectativas demais, irmãos, nesse mundo. Não criem expectativas demais. Não criem expectativa no homem. Não criem expectativa nas pessoas. Não criem expectativa. Não crie expectativa. Crie expectativa nele. Outra coisa interessante, esses dias o Senhor me mostrou muito forte sobre uma pessoa, né? E eu via que Deus tem promessas muito grandes para essa pessoa. E o Senhor me disse assim: ele não recebeu o que era para receber, porque ele esperou do homem. Alguém prometeu, ele achou que o homem, que fulano, que beltraninho, que cicraninho ia abrir a porta da honra que ele estava esperando, que Deus falou que ia dar ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada aconteceu. Nada aconteceu. Essa pessoa não foi honrada. Essa pessoa não teve os acessos abertos. E as coisas não deslancharam. A mensagem de hoje para você é: não espere do homem aquilo que é Deus que vai te dar. Não espere a honra na terra se Deus não quiser te dar. Talvez o Senhor não veja que é necessário a honra do jeito que você está esperando. E Deus, ele não vai te dar. E João Batista, ele morreu dentro de uma cadeia, humilhado, decapitado. Mas Jesus disse que dentre os filhos nascidos de mulher não tinha ninguém que fosse igual a João. Então não é sobre fama, não é sobre destaque, não é sobre vida boa e confortável, não é sobre chegar primeiro, não é sobre ser o melhor, mas é ser quem Deus usa. E eu quero te dizer uma coisa: a ótica de Deus, mais uma vez, é diferente da ótica humana. Não permita ser guiado pelos seus olhos, mas se permita ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus censura Samuel, que como homem, apesar que Deus falava com ele, ele ouvia a voz de Deus. Samuel, ele vai enganado, achando que o homem que era para ser ungido era o irmão de Davi. Mas não foi, porque o Senhor não vê a aparência. E o Senhor fala mais uma vez, o Senhor está falando com alguém sobre isso: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. Irmãos, tem muitas coisas de boa aparência, tem muitas coisas boas, bonitas do mundo que Deus tem rejeitado. O Senhor não olha como nós olhamos. E aí o Senhor diz para Davi: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Talvez você esteja sendo testado nisso hoje. E o Senhor, pela misericórdia, está te falando que talvez você ache que as bênçãos de Deus só vai vir de forma de gratificação, de bênção financeira, de bênção material, de bênção. Não. Nem sempre. Se fosse olhar do ponto de vista humano, João teria morrido amaldiçoado em vez de abençoado. Um cara que anunciou a vinda do Rei dos Reis, do Salvador de toda a terra, o cara que batizou Jesus, o homem que
tinha uma eloquência tão grande a ponto do povo achar que ele era Elias. Ele realmente tinha muito conhecimento de Deus. E na verdade ele não foi honrado. Ele não foi visto pelo ser humano. Benção, Tia Dai. Tia Dai tá aqui, ó. Minha tia. Um cheiro, Tia Dai. Tô lhe devendo uma ligação. Então, não veja como o homem vê. Veja como Deus vê. O Senhor, ele não olha para a aparência. O Senhor olha para o coração. Então, se talvez a sua vida não esteja sendo abençoada como você gostaria, e talvez você esteja achando que você está sendo amaldiçoado em vez de ser abençoado, o Senhor mandou essa mensagem hoje para você entender que nem sempre as coisas vão ser da sua ótica, mas a ótica de Deus é diferente da ótica do homem. O Senhor falou para Samuel, não é como o homem vê, mas como eu vejo. E Jesus disse sobre João, ninguém é maior do que ele, nascido de mulher. Tal qual honra, Jesus honrou João e tinha amor por João. Mas João não teve a perspectiva do ponto de vista de nós humanos olhando. João não teve nada. João não viveu nada. João teve um ministério curto e morreu decapitado dentro de uma cadeia de forma extremamente desonrosa. Não é como o homem vê, mas como Deus vê. Entretanto, o Senhor amava tanto a João. E disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém era igual a ele. Não tinha ninguém igual a João, que era maior do que todos nascidos de mulher. Então, por favor, nessa noite, mude a sua ótica espiritual de enxergar a sua vida, a situação, as coisas, os outros. Talvez, irmãos, alguém vai passar a vida inteira e ele não vai viver aquilo que ele acha que tinha que viver. Você acha que João queria o quê? João queria ver uma ação de Jesus como salvador da humanidade. Todo mundo estava esperando que Jesus fizesse alguma coisa, mas eles não tinham entendido da ótica humana que Jesus ele não ia fazer nada naquela época. Jesus vai fazer no que há por vir. Então talvez você passe uma vida inteira sem viver os sonhos que você sonhou, se não for os sonhos de Deus para você. Se não for o seu chamado, se não for, não vai ser. E não é por isso que você não é abençoado. Amém? João não teve qualquer benefício ou coisas diferentes. Entendeu? Mas ainda assim, tá travando, gente, para todo mundo aí. Então, que nessa noite você tenha consciência e sabedoria que Deus, ele tem muito para você, mas talvez não seja no aqui e no agora, mas no que há por vir, assim como ele teve com João. Amém? Então, talvez tudo que você tem para viver não é agora, mas é no que há de vir. Se é no que há de vir, você vai ter que ser feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Só um minutinho que eu vou botar aqui no meu 5G. Prontinho. Agora vai melhorar. Então, talvez tudo que você tenha para viver não vai ser agora, irmãos. E você vai ter que ser feliz com o que Deus te der. Porque o contentamento é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque a alegria, que é um dos frutos do Espírito, não vem do que nós possuímos, mas vem do que Deus é em nós. Tem coisas que a gente não vai viver mesmo. Amém? E talvez, se não for da vontade de Deus, você vai ter que aceitar. Quer ver uma coisa? Tem coisas que a gente vai pedir uma vida inteira e Deus não vai dar. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Saudade, Marlete. Deus conhece a minha estrutura e a sua estrutura. Tem coisas que Deus não vai te dar. Ele sabe que você não está pronto para viver. Ou talvez não seja para sua chamada. Você quer ver um exemplo? João Batista foi chamado para ser missionário, não foi? Onde é que João Batista viveu? No deserto. João Batista viveu no deserto.
sem nenhum conforto. Jesus também. Jesus disse que ele não tinha onde deitar a cabeça, no sentido de que ele não acumulou riquezas nessa terra, porque a riqueza que ele estava acumulando era no céu. Então, talvez você nunca vai ter grandes posses e ainda assim vai ser muito abençoado por Deus. Então, o contentamento, irmãos, é algo muito importante. E Paulo fala sobre isso, sobre o contentamento. Não é sobre a conformidade, tá? Eu vou explicar a diferença. Estar contente é uma coisa, ser conformado é outra, tá? 1 Timóteo capítulo 6, 6 a 8. Olha só o que fala. Só um pouquinho. Vou abrir aqui e saiu, só um minutinho, irmãos. Primeira Timóteo 6, 6 a 8 fala assim: é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo, pois, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vocês entendem agora o que é contentamento? Se Deus te der, glorifique. Mas se Deus te der também, glorifique. Mas aí, a gente só quer ouvir a teoria da prosperidade. Mas e se Deus não tiver isso para você de forma de grande escala? A Bíblia disse que o homem que serve a Deus não vai viver de forma miserável. Não, porque miséria não é de Deus. Mas Paulo falou aqui, né? Timóteo falou aqui, que a gente tem que estar contente, porque nada a gente trouxe para o mundo e nada a gente vai levar. O nosso caixão não vai ter cadeta. Na eternidade, a gente não vai levar a casa, não vai levar o carro, não vai levar os bens, não vai levar o status, não vai levar nada. Quando você está você pode ter tudo, mas a primeira coisa que o ser humano geme é quando perde a saúde. Que aí a pessoa entende que ele não é nada. Ele não é nada. E pessoas que têm essa mentalidade, né, materialista, são as que mais sofrem. Então, Paulo também, em Filipenses 4, 11 e 13, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, de tudo que é maneira de viver. Paulo está dizendo assim: ó, já vivi de tudo, do bom e do ruim, tive falta, tive fartura, e todas as coisas sou instruído, tanto a estar farto como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é que Paulo quis dizer aqui? Que ele era flexível e adaptável às circunstâncias. E ele não estava aqui murmurando quando ele passou pelas necessidades. Então, estar contente é você se adequar às circunstâncias na sua vida. Mas a gente também não tem que ser conformado. Aí é diferente. Tem pessoas que é conformada. Chega a ser tão conformada que fica preguiçosa. Não só no labor, no trabalho, no sustento, no comer, no beber, no vestir, mas também em sentido espiritual. É a pessoa que não busca, que não faz nada, quer tudo que caia no colo. Não é assim. Deus é um Deus de equilíbrio. E o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite: eu não quero o teu extremo aqui e nem quero o teu extremo aqui. Eu não quero a tua falta de contentamento, reclamando a falta disso ou daquilo, mas também não quero a tua preguiça e ociosidade. Eu quero teu equilíbrio. Eu quero a tua sabedoria. Eu quero teu entendimento. E que às vezes vai ter coisas que a gente vai passar e amém. Por exemplo, pessoas que quando perdem tudo, tiram a própria vida. Por quê, irmãos? Porque não tem contentamento. Quer dizer que se hoje eu moro numa casa muito confortável, mas amanhã eu vou precisar me relocar e ter que viver uma vida simples até Deus novamente me transicionar, eu não vou ser adaptável no meu coração e vou murmurar, vou reclamar.
é óbvio que a gente vai sentir a transição, porque é muito mais fácil você acostumar com o que é bom do que com o que é ruim. E amém. Mas uma coisa é você não aceitar no sentido de ser acomodado. E outra coisa é você não aceitar por orgulho, por falta de contentamento, por soberba. Cuidado com a soberba. O Senhor quer que a gente se adeque. Então, se hoje eu posso ir almoçar fora, ir para restaurantes e viver uma vida confortavelmente, mas talvez tenha uma época na sua vida que vai apertar e você vai ter que ter contentamento e alegria também, porque Deus não te disse como crente que a sua vida ia ser um mar de rosas o tempo todo. Não. E é bíblico. Então, se Deus está dizendo que não é como o homem vê, mas é como ele vê, ele está testando o meu e o seu coração. Eu me lembro que em certa época eu atendi uma pessoa. E eu e a pessoa nos conhecemos numa formação de inteligência emocional. E eu vou falar aqui esse exemplo porque eu gosto de contar experiências. As experiências nos ensinam, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Tanto que quando eu leio a biografia, eu amo ler biografia, porque o Espírito Santo vai dizendo assim, aqui, aprende desse defeito, não faz não. Aprende dessa qualidade, pode imitar que isso aqui dá certo. O Senhor me ensina assim. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa estava numa situação financeira difícil, em aperto, mas porque foi lhe ensinado que tinha que estar nas mesas certas para ter conexões e network, acabou gastando e fazendo o que não podia por causa de mostrar o que não tinha. O que aconteceu? Com o tempo, o mundo foi ruindo e a pessoa foi tendo que se desfazer de coisas, se desfazer de carro. E aquelas pessoas que aceitavam ela nas mesas porque achava que o valor era equivalente, essas pessoas agora viraram as costas. E aí, se a pessoa não tiver uma boa base emocional e espiritual, irmãos, tem gente que surta e pode tirar até a própria vida. Então, por isso que Paulo falou que era pra gente estar contente, porque a gente pode ter altos e baixos na nossa vida, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E entender que talvez se Deus te tirar de mesas que onde acha que só isso aqui é importante, é porque não era mais o seu lugar. Então eu quero te dizer que nesses cursos de inteligência emocional que eu fui, eu ouvi muitas vezes dizer assim, você tem que sentar nas mesas aonde você quer estar. Então, se você é empresário e você quer crescer a sua empresa, você tem que estar com empresários maiores que você. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele selecionou 12, de que essas pessoas de inteligência emocional não chamaria. Os 12 que Jesus chamou não foram 12 que tinha conta bancária, que estava procurando network, segundo a influência e a fluência de banco, não. Tá? Jesus chamou pescadores, homens simples, para confundir a humanidade. E eu quero te dizer uma coisa, porque isso o Senhor implantou dentro de mim, porque nessa época onde eu vivia, nesse meio, muitas vezes eu me sentia humilhada. Porque eu percebia o tratamento diferente comigo, porque sabia, e eu não fazia questão de escolher, porque eu nunca vivi de aparência. Eu sempre tive meus pés no chão. E eu senti muitas vezes a humilhação quando pessoas me tratavam diferente, porque eu não tinha o que eles queriam. Porque isso é... E aí dizem a frase é... Não seja interesseiro, mas seja intencional. Um bando de hipócrita. Tudo interesseiro. Porque se você quebrar... E hoje... As pessoas muitas vão virar as costas que andavam com você. Só que aí o que acontece? Quando Deus te forja na rejeição, quando Deus te forja lá onde ninguém te deu valor, o importante é que Ele te reconhece. Porque talvez ninguém desse valor a João Batista, ninguém desse valor a Pedro, ninguém desse valor a João, ninguém desse valor aos discípulos de Jesus, mas grande galardão eles tiveram. Enquanto muitos estão correndo atrás das finanças hoje, muitos estão correndo atrás das finanças hoje,
estão perdendo sua vida espiritual. Então, honra não tem a ver com dinheiro. Honra não tem a ver com destaque. Honra tem a ver com o que Deus sabe de você. Honra tem a ver com o que Deus pensa e diz sobre você. João não teve destaque para o mundo, mas Jesus disse que de nascido de mulher, ninguém era igual a ele. Então Deus vai te levar para os patamares depois de te forjar na rejeição. Eu vejo Deus aqui, Pai do Senhor. Eu vejo pessoas aqui que Deus está te forjando na rejeição. Porque o Senhor está mandando dizer para alguém aqui hoje: eu não preciso que os outros reconheçam você para eu te reconhecer. E ainda que não vejam o teu valor, eu vejo o teu valor. Você tem valor em mim. Eu vejo todos os dias quando você ajoelha. Eu vejo todos os dias quando você entrega as suas coisas nas minhas mãos. E eu estou gerando o seu milagre. Mas o Senhor manda te dizer que maior do que o teu milagre é a sua intimidade comigo. Porque a amizade com Deus não tem preço, irmãos. Não se mensura o valor da amizade com Deus. Muitas pessoas vão passar aqui nessa terra e nem vão ser percebidos. Meu Deus. E ontem de noite, o Senhor me tomou em oração e a gente orando. E o Senhor falou assim, ó. Sabe aquela irmãzinha lá do coque? Que muitas pessoas nem viram ela na intercessão. Que muitas pessoas nunca deram uma oportunidade a ela. E que ela faleceu e muitos nem viram que ela faleceu. Essa que ninguém dava nada, que era quem sustentava a igreja com oração. Quando ela subir aos céus, ela terá um galardão diferenciado. Então o Senhor está mandando dizer nessa noite que você que é rejeitado, você que é rejeitada, você que não é visto, você que é ignorado, simplesmente pelo fato de que você ou quebrou ou não tem mais o que você tinha, manda te dizer o Senhor, não se importe. Eu estou gerando as suas novas conexões, eu estou gerando as suas novas amizades, eu estou gerando as tuas novas mesas e eu não preciso do network da terra para fazer a ligação que eu tenho para você no futuro, porque essa pessoa com quem eu estou falando, manda dizer ao Senhor, tem grandes promessas na área financeira, Deus vai te levantar como empresário, mas não é por você, é pela chamada e através da sua vida você vai falar de Jesus para pessoas que não ouviriam de outras pessoas. Mas o Senhor manda te dizer, não é sobre o network da terra, é sobre o network do céu. Entenda uma coisa, a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Você não precisa arrombar a porta para ter acessos, porque na hora que a porta chegar a hora dela ser aberta, vai ser o próprio Deus, que vai fazer aquele que tentou fechar, que vai fazer com que Ele abra. Aquele que tentou impedir, aquele que tentou atrapalhar, aquele que tentou te boicotar, aquele que tentou te esconder. Quando Deus chega na hora certa, Ele não precisa do homem. Ele vai fazer talvez até com que seu inimigo te impulsione. E eu vejo aqui alguém hoje que o Senhor está mandando dizer assim, ó, tem alguém falando muito mal de você. E por esses dias você ficou sabendo que tem alguém falando mal de você. Mas o Senhor manda te dizer, não se importa não. Porque eu estou usando a boca do fofoqueiro. E eu estou usando a boca da fofoqueira para propagar você. Amém? Então, a partir de hoje, aprenda a orar a oração certa. Senhor, traga os teus amigos para minha vida. Senhor, traga as pessoas que o Senhor quer para esse novo tempo. Senhor, traz as minhas conexões, as conexões do Senhor. Não as conexões que depois você vai se decepcionar. Não as conexões que só queriam você enquanto você tinha alguma coisa que queria te usar. Não são essas conexões que Deus tem mais para você. São as conexões do céu. E eu vou te dizer, porque Deus está me mandando dizer aqui, ó, tem uma pessoa aqui, Deus manda entregar bem assim, que quem vai te conectar, a porta dele é uma pessoa que você nem vai imaginar. Não é uma pessoa influente, nem uma pessoa que tem dinheiro, mas é uma pessoa que tem uma pessoa que conhece, que vai te linkar a porta que Deus vai te levar. E eu sempre falo isso. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que
que assim, é uma pessoa muito atenciosa comigo, que sempre assim quer me levar para lugares, me gerar conexões. Tem muita influência, a pessoa tem muita influência, mas de verdade, não é pela pessoa não, porque eu amo a pessoa tem um coração muito bom. Mas o meu coração, eu aprendi, está no Senhor. Meu coração está tão no descanso de Deus, que eu não fico preocupada com isso de verdade, irmãos. Porque quando Deus quer divulgar o teu nome, não há ninguém que impeça, não há inferno que impeça. Porque até o inferno Deus usa quando Ele quer propagar seu nome. Então não tenha medo, não tenha preocupação, não fique ansioso, não fique forçando portas. Só porque você quer conexão e network, não force portas. Porque a porta que Deus fecha também é livramento. Amém? E aí, o que é engraçado é que quando Deus quer, Ele muda todas as coisas. Eu vou te contar uma experiência, eu amo experiência. Sabe o pastor Fernandes? Que era da Lagoinha, agora saiu e ele está fazendo cruzadas no mundo todo. André Fernandes é extremamente estourado no mundo inteiro. O Brasil todo conhece o pastor André Fernandes. É mestre, tem uma oratória maravilhosa. Enfim, eu soube desse contexto dele, dessa experiência, eu quero contar a você, para você entender que quando Deus faz, que Ele abre a porta, todas as coisas se tornam favoráveis. Ele estava num período, passando um processo de muita dificuldade, provação, e ele como pastor estava numa época muito sobrecarregado, e disse que um dia ele estava deitado no sofá, e ele tinha postado uns vídeos dele, uns reels, e aí glória seja dada ao Senhor, quando aprove a Deus mudar a tua história e a minha história, ninguém fecha, aleluia. Tem alguém dizendo aqui, me batizei com ele, ô glória. E aí o que acontece? Diz que esse Reels foi parar com o Neymar. Neymar assistiu a pregação dele, achou top, gostou e compartilhou. E o homem bombou nas redes sociais, Deus soprou o nome dele. E ele cresceu em tudo. Deus honrou esse homem de forma sobrenatural e tem honrado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou falando com alguém aqui hoje. Quando o teu nome chegar a hora de ser soprado, manda dizer o Senhor, mas se não de repente, vai ser da noite pro dia. E vão dizer assim, foi sorte. E você vai dizer, não, foi meu Deus, aleluia. Você vai dizer, não, foi meu Deus que soprou o meu nome. Foi o meu Deus que fez. Sabe por quê, irmãos? Deus não dá a glória dele pra ninguém. Deus não dá a glória dele pra ninguém. A glória vai ser dele. E não vai dar a ninguém. E eu sempre falo isso pra ele. Eu digo, Senhor, eu não quero que o Senhor use pessoas pra me ajudar. Não quero. Não quero pessoas de perto. Não quero. Pra depois dizer assim, eu fiz. E não é por orgulho, não. É para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero que o Senhor use alguém que nem me conheça. Que chegue, se o Senhor quiser me abençoar de alguma maneira. E que venha de forma muito pontual e faça... E diga assim, eu vim aqui porque Deus mandou fazer. E ponto. Eu não quero ninguém que leve a glória do Senhor e vai dizer assim, fui eu que fiz, fui eu que ajudei. Não, eu não quero. Eu quero que seja o próprio Deus. Porque eu tenho fé o suficiente para ver os milagres criativos. E se você crê que Deus ele pode esticar uma perna, que Deus pode curar você de um câncer, Deus pode fazer um milagre criativo na sua vida financeira. E eu oro por milagres criativos. Tem uma apóstola, profeta, cheia do poder de Deus. A apóstola Ana Mendes Ferreira, que eu amo ver as ministrações dela. E ela é médica, doutora Ana Mendes Ferreira. Ela tem uma experiência fortíssima. Ela diz que passou 2 anos, não foi nem um mês, nem um dia, foram 2 anos. Vivendo um milagre criativo, que ela diz que metia a mão dentro da bolsa e Deus provia o dinheiro. Você é crente o suficiente para ter fé para isso? Porque eu sou.
Eu sou. Eu sou. Assim como eu quero ser testemunha de Deus curando cegos, surdos, mudos, que levantará de cadeiras. Eu quero um dia abrir uma live aqui e dizer assim, ó, Deus fez um milagre criativo na minha vida financeira. Assim, assim e assim fez o Senhor. Como pastora, vou lhe contar outro milagre criativo. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, o alfa, o ômega. Teve um pastor no Rio de Janeiro que o sonho dele era fazer uma igreja. Ele não tinha condição. Um belo dia, o Espírito Santo dá a ele, em sonho, um lugar que tinha um dinheiro enterrado. Deus vai, direciona ele onde tinha esse dinheiro enterrado, de anos. E esse dinheiro, Deus dá a ele, para ele fazer igreja. E ele fez a igreja. Acho que aquele dinheiro lá já tinha tanto tempo, que eu acho que quem tinha enterrado já tinha morrido. Porque Deus não é desonesto, não ia roubar nada de ninguém. Então, provavelmente a pessoa que tinha enterrado ali já tinha morrido. E ele foi abençoado. Então, irmãos, seja mais ousado no espírito. Tenha mais temor. E entenda que quando Deus ele quer fazer reboliço, ele vai fazer. E eu vejo, o Senhor manda entregar aqui, que tem coisas que vai acontecer na sua vida e que você não vai nem entender como foi. Vai ser no piscar de olhos, como um flash, como um passe de mágica, da mágica dos céus. E você vai dizer assim, não tem como não ter sido Deus. Deus está soprando o seu nome em mesas. Deus está falando de você por meio de bocas de pessoas, porque eu enxergo aqui, eu vejo pessoas de outras nações, eu não sei para quem é essa palavra, mas eu vejo Deus soprando seu nome em Portugal, nos Estados Unidos, de uma conexão que foi Deus que fez, de alguém que te conhece, que te viu e falou de você. E é assim que Deus vai mover. Meu Deus é forte. Amém? Pai do Senhor Jesus. Então assim, não se esquente, irmãos. Vocês me conhecem aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falava com vocês que Deus estava me provando, mas hoje de verdade, eu aprendi a estar no descanso do Senhor. E quando você aprende a estar no descanso do Senhor, é o melhor lugar. É no colo do seu Abba. E aí no colo do seu Abba você não vai estar extremamente desesperado ou desesperada por algo na sua vida. Porque o desespero pode levar você a tomar decisões erradas. Deus me mostra aqui que pessoas estavam à beira de tomar decisões erradas. E essa palavra hoje vai mudar a sua vida. Então, não se preocupe com sua história hoje. Deus está mandando dizer para alguém aqui, não se preocupe com sua história de hoje, porque eu estou escrevendo o teu amanhã. O teu amanhã está sendo escrito pelo dedo de Deus, pelo dedo de papai. E quando Deus escreve a nossa história, não é rascunho, não tem erro. Deus acerta a todo tempo. Então confia, mesmo naquilo que você não está vendo. Confia que Deus não chega atrasado, mas no tempo certo. Mesmo que o inimigo atrase a sua bênção, ou até você mesmo, porque nós podemos atrasar a nossa bênção, viu, irmão? Nós podemos atrasar a nossa bênção, mas quando Deus chega, Ele chega com restituição. Quando Deus chega para alegrar nosso coração. Quando Deus chega para mudar a nossa história. Quando Deus chega, Ele conta a história nova e faz você esquecer das dores antigas. Eu profetizo que você está esquecendo das dores antigas, porque Deus colocará um sorriso na sua boca. Salmo 126, Deus manda pregar para alguém aqui hoje. Semeaste com lágrimas, colherás com alegria. Colocarei riso de volta na sua boca, porque aqueles que voltaram de Sião vão voltar sorrindo. Deus é Deus de promessa.
E Deus disse: eu tenho uma aliança contigo e você sabe que eu tenho uma aliança contigo. E eu vou cumprir cada detalhe que eu falei para tua vida. Engraçado que hoje eu descobri que tem alguns provérbios, né, bíblicos que às vezes a gente repete, mas não se lembra. Aí hoje eu estava fazendo uma pesquisa. Esse Deus é extraordinário. E aí eu encontrei o texto que fala sobre isso. E aí eu me lembrei que eu já ouvi uma ministração. Mateus 5, 18, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Mas o Senhor está mandando eu parafrasear para você hoje. Eu tive que abrir o texto para você entender o que Jesus está falando com você. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um jota ficará sem se cumprir das palavras que eu profetizei na sua vida. Amém? E guarda esse texto, porque muitas vezes a gente parafraseia, mas não conhece, né? Mateus 5,18. Não ficará nem um tio, nem um jota sem se cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida, ainda que passem os céus e a terra. E Deus está mandando falar também um outro texto para alguém aqui. Meu Deus. Esse Deus é lindo. Oh, rabassi erabacata shrairabassi andassi erabacata shrairabassi. Ai erabassi andassi erabacata shrairabassi. Romanos 8, rairabassi erabassi andassi erabacata shrairabassi erabassi. Arabassi eradabacata shrairabassi. Romanos 8, 38, 39. O Senhor manda dizer para alguém aqui hoje e está cheio de angústia. Está cheio de angústia, que está pensando em parar, em desistir. Deus manda ler para você Mateus 8, ou Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Deus é contigo, mas você manda dizer para essa pessoa que eu descrevi aqui os sentimentos, que ele precisa que você internalize isso dentro de você, que nada pode te separar do amor dele, nada, não importa o que aconteça. Não importa a prova, não importa a dificuldade, não importa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembra do exemplo que eu usei no início da ministração? João não teve honra. João foi preso. João estava numa cadeia. E o Filho de Deus pregando. Não é possível que Jesus vai me deixar aqui na cadeia. Talvez ele estivesse decepcionado, frustrado, desiludido, achando que Jesus tinha que salvar ele e achando que as coisas tinham que ser do jeito dele. E ele manda os discípulos dele ir até Jesus. E os discípulos dizem: João manda te perguntar, tu és de verdade o Filho de Deus? Porque ele achava que ele era para ser tratado de forma diferenciada, porque ele tinha anunciado o Rei dos Reis e ele era primo de Jesus. Ele tinha parentesco com Jesus. A mãe de João Batista, Isabel, era prima de Maria. Então ele achava que ele tinha que ser tratado diferenciado. Mas na verdade, não. Era o cumprimento de profecia, era o destino profético dele. O destino profético de João era pontual. Um ministério curto, poderoso, um cara extremamente com brasas de fogo na boca. Vamos dizer assim, um ministério apoteótico de subiu, porque ele batizou Jesus, anunciou Jesus, foi o ápice do ministério dele e de repente ele morre decapitado. Era o destino profético dele. Se o seu destino profético, seja qual for, você tem que respeitar daquilo que Deus tem para mim e para você.
Não questione a Jesus. Não vá questionar Jesus como João questionou. Tu és de fato filho de Deus? Tipo assim, você não tá me vendo, Jesus? Você não tá me vendo? Eu tô na cadeia, Jesus. Eu tô passando privação, Jesus. Eu tô passando dificuldade, Jesus. Amém. Ore mesmo. Ore para mudar a situação, porque uma oração, ela tem poder, pode mudar tudo. Shalom, shalom. Mas tenha contentamento, mas não conformidade. Mas se lembre que talvez a honra que você espere não vai vir nessa terra. Talvez o que Deus tenha para você não é o que você espera. Talvez, tem todo mundo, hoje em dia, por exemplo, quer estourar na internet, né? Ganhar muito dinheiro com marketing, com muitos, logo quando começou lá a pandemia, né? Muitas pessoas receberam, ganharam muito dinheiro, rararara. Ok. Mas quem te disse que o seu destino é esse? Se não for o que Deus tem pra você, você vai questionar? Você vai pro inferno porque você quer só o melhor dessa terra em sentido financeiro, em vida boa. Jesus escolheu descer do céu, se esvaziou da majestade dele e veio andar na terra, nas areias poerentas dos desertos para morrer por mim e por você. Então por que eu e você não pode fazer sacrifício? E aí foi que eu entendi, irmãos. Porque nessa época que eu estava nesse meio aí fazendo esses cursos de inteligência emocional, na cabeça deles todo mundo tem que ser empresário, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que ter dinheiro, E é mentira, irmãos. Você vai aplicar o mesmo conhecimento, mas nem todo mundo vai ter a mesma sorte. Nem todo mundo vai ter o mesmo destino. Vou tirar a palavra sorte, porque crente não tem sorte. Crente tem destino profético. Crente tem destino profético. O que Deus tem pra você, meu amor. Você pode ser uma Radaça, você vira Esther. Você pode ser um escravo, você vira governador do Egito. Mas é o destino profético. Não tem a ver com o teu querer. E se o Deus Todo-Poderoso achar graça em derramar essa porção e abrir os bons tesouros do céu para que você vire destaque, vai ser para honra e glória dele, porque Deus não dá muito dinheiro e muitas riquezas para ego. E tem muita gente querendo de Deus por ego. Deus manda dizer nessa noite, eu escrutino os corações. Eu sei qual é o desejo de cada um e para quê. Então hoje o Senhor está mandando perguntar, para que você está me pedindo o que você está me pedindo? Para que você quer o que você quer? Por que os teus desejos? Aonde eles vão te levar? Qual é a parte dos teus desejos que tem a ver com os meus desejos de propósito para a sua vida? O meu desejo, o meu propósito para a minha vida não era ser pastora. Eu nunca imaginei ser pastora. Aliás, eu conheço muitos pastores que dizem a mesma coisa, que nem queria. Quando o Senhor me chamou a mim, eu não questionei. Mas eu nem imaginava, não queria, não pensei. E um belo dia o Senhor disse, a partir de hoje você não atende mais na área de saúde. Eu estou te chamando para cuidar de pessoas. Abre mão de todos os teus pacientes e vem fazer o que eu quero. Vem salvar almas. E é o que eu tenho feito. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho feito. Eu tenho confiado. Eu tenho aberto mão. Entendeu? Então talvez o seu destino profético não é aquilo que você sonhou. Seja outra coisa. E Deus vai te levar para outra coisa. Deus é Deus que muda destinos. Mas aceite o destino profético que Deus tem para você. E aí talvez você se pergunte assim, poxa, mas Deus podia pegar leve, né? João anunciou o rei e morreu dentro de uma cadeia. Pô, e de uma forma tão grotesca. Aí João Batista, né, que morre assim. Aí João, o João que escreveu o Apocalipse, que é outro João, tava lá na ilha de Patmos, deu aquela revelação toda a João,
Mas depois João morre lá preso na ilha de Patmos. Só. Já pensou que destino mais terrível de ter que suportar? Terrível, sozinho, numa ilha. Mas eu quero te contar uma coisa que a gente olha de fora, mas não sabe. Ele estava tão cheio da presença e da glória que eu acho que muitas vezes ele se esquecia até que estava sozinho. Então o Senhor, ele não pegou leve com o próprio Jesus. Pedro, todos eles morreram de formas terríveis. Então, irmãos, não espere que as coisas sejam sempre do seu jeito e da sua maneira. Talvez essa palavra que você receba o tempo todo, Deus vai te dar honra, Deus vai te dar honra. Honra pode ser de muitas maneiras. Deus honrou, Jesus honrou João. Mas não foi da maneira que João pensou. Amém, beleza, Deus abençoe. Que bom. Então assim, talvez a honra que você está esperando não é a honra que você vai ter. Talvez Deus fale que vai te honrar muito na sua profissão, mas ali de forma mediana. Você não vai ser uma pessoa que se vai despontar. Eu quero contar uma coisa pra vocês. As pessoas às vezes vão pro surto, né? Surta assim, vai. Mas eu quero contar uma coisa pra você. Não existe muitos reis e rainhas. Existem mais plebeus e plebeias. Mas se você é um plebeu, uma plebeia, que é rei e rainha no céu, é o que importa. Não importa se aqui você não viveu em palácios, mas lá, na glória, a recompensa é maior e melhor. Glória a Deus. E eu quero ler para você aqui. O que Jesus fala no Sermão do Monte. Talvez seja uma palavra que nem todo mundo gosta de falar nem de ouvir, mas eu gosto de palavra de confronto, porque eu acho que o confronto mexe com a gente aprende. O que é que tu tá rindo, Daniela? O que é que tu tá rindo, Daniela? Essa Daniela. Aí, Mateus 6, capítulo 19 a 21 diz assim: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Hoje, se Jesus viesse aqui e perguntasse a você e a mim: aonde está o teu coração? Nos tesouros da terra ou no céu? Tem pessoas, irmãos, que renegariam o Senhor se perdesse tudo. Tem pessoas que preferem ir para o inferno do que perder finanças. Tem pessoas que ficam tão desesperadas com a perda financeira ou com a perda de alguma coisa, que é nessa hora que Deus mostra que de verdade o coração não estava nele, estava nas coisas. Tem gente que morre e corta os pulsos quando perde alguém em um relacionamento. Tem gente que morre e quer cortar os pulsos. Eu tô falando assim no sentido de desespero, né? Tem gente que entra em desespero quando as circunstâncias mudam. Mas eu quero te dizer, a tua classe não define quem é você. A tua classe social não define o teu caráter. A tua classe social, a tua conta bancária não define você em Deus. A tua classe social, a tua conta bancária não define quem é você. Mas quem define quem é você é o Senhor. Então receba da parte do Senhor honra e glória, mas talvez não seja como você quer. Talvez a honra e a glória que Deus tem para você é uma família feliz. É viver uma vida relativamente confortável, mas não tão folgado quanto você acha que deveria ser. Talvez a tua prosperidade seja em nunca faltar, em nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Talvez a tua prosperidade seja a tua saúde, uma saúde legal da tua família. Talvez a tua honra e a tua prosperidade esteja num bom relacionamento com um cônjuge legal, com a sua intimidade com Deus top, tendo uma profissão que talvez até não fosse dos teus sonhos, mas é uma profissão legal que te mantém, que te dá alegria. Mas tem gente que acha que para ser feliz tem que ser chique árabe. Tem que viver viajando para Dubai, tem que viver viajando para cima e para baixo. Jesus não prometeu isso. Se alguém está prometendo isso para você, em nome de Jesus, não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo que você vai ser miserável, não é sobre isso. Mas o Senhor, Ele não tem o mesmo destino profético para todas as pessoas. Talvez a sua felicidade fosse ganhar almas. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de Heidi Becker. Gosto muito de Heidi Becker. Ela é uma pessoa que ganhou muitas almas para Jesus e ela pediu ao Senhor Moçambique. Que uma pessoa que pede a África é porque ama muita alma e não se importa em viver em lugares simples. E sabe, irmãos, de verdade, quando o nosso coração é desprendido de tudo, Deus nos abençoa não por nós, mas é para nós sermos abençoadores de outras pessoas. Deus vai derramar, sim. Eu vejo muitas pessoas aqui nessa live que vão ser muito abençoadas financeiramente, mas porque Deus vai te achar como um banco nessa terra. Deus, Ele não vai derramar água financeira em sentido financeiro e espiritual em mar morto. O mar morto não deságua para outros mares, não recebe água de outros rios. Mar morto não vai. Ele só recebe. Mas o Senhor, Ele tem para você uma prosperidade não por seus desejos egoístas. Porque tem gente que quer dinheiro para ficar se exibindo. Mas Deus quer que você tenha o melhor dessa terra para servir a Ele e salvar vidas. Eu quero te dizer uma coisa. A coisa mais importante para Deus são almas. O Senhor está pouco se importando com um bocado de coisa assim, sabe? Frívolas. Estou falando de frivolidades e futilidades. Mas a maior preocupação do Senhor é vidas. Ele quer saber se almas estão sendo salvas. E eu vou te dizer uma palavra chocante que talvez você nunca tenha ouvido, mas eu vou falar. E você, se você for espiritual, você vai entender. Deus, muitas vezes, Ele não está nem preocupado com sua vida física. Ele está preocupado com a sua alma. Porque se você morrer aqui na fé, você tem um lugar garantido lá. Então você entende que mesmo triste, que o Senhor não quer uma morte trágica para ninguém. O Senhor, Ele não se preocupou com a morte de João, não se preocupou com a morte de João Batista, não se preocupou com nada disso, porque Deus poderia ter mudado. E fala para mim que Deus não poderia ter mudado, que Ele não é todo poderoso. Mas Ele estava preocupado com o galardão. E eu quero te dar um rema agora. Quando Deus, Ele quer te honrar muito, aqui nessa terra, mas principalmente lá no céu, Ele vai permitir que você seja testado na humilhação e na rejeição. Pegue essa chave. Se você pegar essa chave, você vai virar muitas coisas na sua vida. E preste atenção. Todas as vezes que Deus, Ele estiver para te honrar em alguma coisa e Ele quiser acelerar essa porção que Ele quer derramar na sua vida, Ele vai permitir você ser humilhado. Humilhada. Deus vai permitir você passar pelo deserto, vai permitir você passar pela prova, pela forja, vai permitir. Mas a humilhação acelera a honra. E eu vou te dizer que um dia o próprio Espírito Santo falou isso pra mim.
numa situação que aconteceu comigo e eu me senti muito desonrada, muito triste. E como dói. Me senti muito desonrada, muito triste. E aí o Senhor falou assim pra mim: aguenta, tô te dando aceleração, você quer? Orabás, yaradabás, arabacatash, rairabás, yarabás, yarabás. Como doeu. Mas o Senhor disse assim: eu estou acelerando o que eu vou fazer contigo. Então, no dia que você tiver se sentindo o cocô do carrapato do boi, Deus está acelerando o seu processo. É aquele lugar que te humilha, é aquele colega que te humilha, aquele patrão que te humilha, é aquele colega que te humilha, é aquela pessoa que te usou, aquela pessoa que usou seus conhecimentos, usou seu dinheiro, usou suas posses, os seus acessos. Aquela pessoa que te usou e te descartou, doeu. Aquela pessoa que precisou de você, você serviu e aí depois falou mal de você pelas costas, te desonrou. E às vezes até o Espírito conta. E ainda fala assim pra você: não diga nada. Eu vou te honrar, ainda vou vir pedir perdão. E você engoliu o choro, engoliu o soluço e esperar o tempo de justificativa. E aí o tempo de justificativa é honra. Aquele que te desonrou vai vir até você pedir perdão. E o Senhor também está mandando dizer para alguém assim hoje: eu estou trocando você de lugar. Porque quem viu e andou com você até hoje não vai aguentar ver o que eu vou fazer na sua vida. Até aqui, no tete a tete, estava tudo bem. Mas quando Deus ele te levar um pouquinho, já vai começar a incomodar. Aí o Senhor tá mandando isso assim: não se ressinta. Eu tô tirando gente. Eu tô tirando você de mesas. Porque vão se ressentir quando eu te honrar. E não é só em sentido financeiro não. É te honrar em sentido espiritual. Porque o homem se revela de verdade quando Deus dá poder. Das duas maneiras. Quando Deus dá poder a alguém, quem está do lado vai ter que provar. Se vai ficar ressentido porque Deus fez com o outro e não fez com você, é teste. Ou vai ser o contrário. Quando Deus der o poder, você vai perceber pela fala, pelo comportamento, se vai subir a cabeça. Quer conhecer um homem? Dê poder. Dê poder a ele e fica observando. Ele e quem está ao redor. Todo mundo se revela. Todo mundo se revela. Todo mundo se revela. Mas tem algumas pessoas aqui que o Espírito Santo diz assim: você não ia ter estrutura, então eu tô te tirando antes. Você não ia saber calar, ficar quieta. Ficar quieta, eu não sei, eu tô falando de pessoa, né? Falando como mulher, como pessoa, porque eu sei que tem homens aqui na live. E Deus não me especifica o sexo da pessoa. Então, você não ia saber se calar, esperar. Você não ia ter essa estrutura de engolir, de ver, de saber que tá ali, ó. Porque tem gente, irmãos, que é assim. Que é o que você tem. Que é o que você tem. Quer usufruir de você. Quer sugar de você. Quer te usar. Depois ainda nas suas costas fala mal de você. E depois te descarta. Tem gente que quer sugar da sua unção. Tem gente que quer sugar do seu conhecimento. Tem gente que quer o seu lugar. Tem gente que quer o seu lugar.
E aí, o que o Senhor vai fazer? Fecha você, fecha os acessos. Esses dias mesmo eu recebi tanta palavra que o Senhor estava me escondendo, que muitas pessoas queriam sugar da minha unção, queriam receber, mas que o Senhor estava me escondendo. É assim. Vão ter pessoas que vão querer comprar você. É assim, a vida é assim. Mas você é testado, a sua integridade é testada todos os dias, seu caráter é testado todos os dias. E é isso, e tá tudo bem. Você vai sobreviver. O Senhor tá mandando dizer mesmo pra alguém aqui, você vai sobreviver. Então tem mesas que Deus está deixando ir, porque já era hora de ir. Tem mesas que Deus está tirando antes de te tornar grande, então deixa aí. Tem amizades que não vão sair mais pra você. Tem pessoas que vão só ser por uma época e depois Deus separa. Tem pessoas que às vezes Deus até não deu certo a aliança. Tentou e não deu certo. Irmão, vou lhe dizer um negócio. Quando tem alguma coisa que não tá dando certo, nem sempre é o diabo, viu? Deus tá mandando dizer aqui pra alguém. Tem coisa que não tá dando certo que nem sempre é o diabo. Sou eu fechando a porta. Sabe por quê? Meu Deus. Ierabá, Sierabá, Siandá, Sierabá, Catashraerabá, Sierabá, Catashraerabá, Araierabá, Sierabá, Catashraerabá. Porque depois ia querer subir em você, ia querer até te tomar o que não era de direito da pessoa. Tem pessoas que vão sugar de você, sugar seu conhecimento, sugar da sua unção. Quando estiver se achando um pouquinho melhor que você, ou se achando até igual, ou achando que não precisa mais de seus conhecimentos, da sua ajuda, dos seus acessos, aí essa pessoa começa a mudar com você. E aí até reconhece que mudou, mas não tem humildade para reconhecer. Eu vejo o Senhor escondendo alguém debaixo de uma redoma, assim. Eu vejo Deus escondendo. Eu vejo Deus escondendo. Meu Deus. O Senhor está dizendo assim, eu estou escondendo um projeto que eu tenho na sua vida. E eu vou te tirar de pessoas, de lugares que estão sugando a sua unção. Sugando os seus conhecimentos. Tem pessoas que são sorrateiras, maldosas. Elas querem roubar o que você tem. E vou dizer mais, porque Deus está mandando dizer, Rabás, Ierabá, Catashraerabás, Ierabás, Ierabás. Ainda se tornam feiticeiros. Como assim, Jesus? Feiticeiros. Ainda começa a orar para Deus fechar a sua unção. É assim que o Senhor está mandando entregar, eu vou entregar. Ainda ora para fechar, Deus fechar a unção. Ora para tapar os ouvidos. Ora para que você não flua mais como antes por inveja. 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 E às vezes a gente sente por espírito e a gente ignora. Porque eu vou dizer a vocês, eu vou falar a vocês. Tem lugar que eu chego e o Espírito Santo me diz assim, aí é feiticeira. E tá em cima de um púlpito. É feiticeira. Eu digo, como assim, Senhor? Feiticeira é tua filha. Eu falo assim. Eu não quero ver a felicidade do meu filho. E o Senhor fala assim, é feiticeira. Ora ao contrário, porque não consegue ver o que o outro tem e ficar feliz. E ora ao contrário. Ora ao contrário, ele ora ao contrário, eu falo com você. E ele ainda me repreende assim. E eu faço igual a Moisés. Senhor, em nome de Jesus, muda esse coração. Eu intercedo, viu? Eu intercedo. O Senhor me conhece. Eu intercedo. E tem épocas que o Senhor fala assim, não. Senhor, eu queria abençoar com o meu conhecimento, com a mentoria. Não vai, não. Não vai. Não lhe honrou?
Senhor fala assim mesmo. Ainda falou mal de você pelas costas. Tem gente aqui fazendo isso com você, porque o Senhor tá mandando eu falar isso do meu exemplo para falar com você. E depois ainda diz assim, ó, fulano tem muito conhecimento, mas é arrogante. Sugou do seu conhecimento e ainda fala mal de você. Não reconhece, não dá valor. Aí o Senhor faz assim, ó, com você, ó, te fecha, te esconde, não permite mais e muda a sua rota. Deus conhece quando Ele te tira de algum lugar, quando Ele te tira de pessoas, quando Ele te tira de lugares, Ele não te deixa você ir para algum lugar. Deus já sabia, porque Deus não olha o que o homem vê. Deus não olha uma aparência, uma cara bonitinha, um sorrisinho, não. Deus conhece a estrutura da alma. Deus conhece até a região da medula, a divisão entre a alma e espírito. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que fala em línguas entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que profetizar vão entrar no reino dos céus. Nem todo aquele que expulsar demônio e fizer grandes obras vão entrar no reino dos céus. Preste atenção. O fato de fluir na unção e nos dons não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que você precisa ter é o espírito de discernimento. Amém? Então, Deus hoje te chamou aqui nessa palavra para você acordar. Cuidado com os falsos amigos, como os de Jó. Cuidado, que ao invés de te ajudar e te abençoar, ainda vão dizer assim, tá passando isso aí por causa de alguma coisa. Você deixou alguma brecha, abriu alguma brecha. Então cuidado, viu, irmãos? E outra coisa, Deus está mandando falar para alguém aqui. Não ignore o que eu tenho te mostrado pelo Espírito e você diz assim, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu tô vendo demais. Não ignore o que meu espírito fala a teu espírito, porque eu já falo contigo. Não ignora os indícios que eu já tenho te mostrado e você tem fechado os olhos e dizendo assim, isso é demais, fulana. Não vou pensar assim, não. Cuidado. O Espírito testifica em nosso espírito. O Espírito nos revela. E Deus é fofoqueiro, pastora? Não. Deus ama todos os filhos iguais. Mas Deus ama a justiça. E se for eu, irmãos, não importa o título, que estiver tramando contra a sua vida, falando mal da sua vida, e você tiver intimidade com Deus, Deus ele vai contar. Ó, fulana, pastora falou mal de você. Porque Deus vai ver a injustiça se eu cometer. Entendeu? Que não importa porque é filho, não importa porque tem um título. Não. Deus vê as injustiças e odeia as injustiças. Deus odeia a injustiça. Aí aquele que você deu a mão, ensinou, tratou, cuidou. Aí quando menos espera, vira as costas para você e ainda senta nas rodas. E mesmo às vezes que nem fale, mas fica ouvindo de você e não tem coragem de lhe defender. Aí você acha que Deus não conta? Deus conta. Deus conta e ainda diz assim, fique quieto porque eu vou lhe justificar. Vou mostrar quem sou eu na sua vida. E o Senhor está mandando dizer para alguém aqui, vou mostrar quem sou eu na sua vida. Porque se levantaram na roda dos escarnecedores para falarem de você e nem honrou aquilo que Deus fez através da sua vida. E o Senhor diz que Ele odeia a injustiça. E seja o filho que for, Ele é justo. Você acha que Jacó, por ter roubado a primogenitura de Esaú, Deus ele não se envolveu quando Esaú foi perseguir Jacó. Sabe por quê? Porque de fato, Esaú não merecia a primogenitura. Mas Jacó não deveria ter mentido e roubado a primogenitura dele da forma como roubou e mentiu. Deus é justo, irmão. Não importa quem seja. Ele amava Jacó. É verdade. Mas ele permitiu que a justiça fosse feita. Você está entendendo?
que Deus, Ele é justiça, Deus é justiça. Nessa terra, ainda nessa terra, Deus manifesta o poder e a justiça dele. O Senhor diz: eu estou te tirando dessas mesas, não te cabe mais. E manda dizer o Senhor aqui para 2 mulheres: vai ver ainda por esses dias o reboliço que eu vou fazer. Mudo você de estado, mudo você de cidade, mudo você de igreja, mudo você de tudo. Mas vão ter que ver que eu sou teu Deus e vou te honrar. E quem não valorizou vai sentir sua falta. E vão dizer: ai, que saudade quando a irmã fulana, o irmão fulano estava aqui. Que falta que fez fulano, que falta que fez Beltrano. Vai ser assim. E o nome do Senhor será glorificado. Porque Deus exalta os humildes, abate os orgulhosos, abate os fofoqueiros, abate os arrogantes, abate os maledicentes, abate todos aqueles que não fazem a vontade dele. Não importa se é filho, colherá mesmo assim as consequências. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, às 19h30, pelo Google Meet, eu vou compartilhar aqui nos stories, uns 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes, o link do culto. Amanhã é culto, dia de culto, nosso primeiro culto da igreja online que está nascendo. E eu convido você a fazer parte do culto. Começa às 19h30, encerra às 21h. E provavelmente não vai ter live, porque aí, né, é muita coisa. Então, às quartas, provavelmente não vai ter live também, porque a gente vai estar em culto, tá bom? E hoje eu não consegui entrar também pela outra plataforma, pelo YouTube, porque o celular estava descarregado. E não deu tempo, irmão, de carregar. Mas o Senhor abençoe você, a sua casa, o seu ministério, a sua vida. Deus abençoe você com toda sorte de bênção. E que amanhã o Deus poderoso esteja agindo sobre a sua casa, a sua vida e visitando o seu impossível. Amém? Beijo, fica com Deus.